esse vídeo aqui é para estar explicando mais melhor sobre a questão da permissão e dos padrões relacionados com as equações dos criadores, tá? Então aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês de como tá funcionando agora, tá? Então aqui a gente tem o criador do padrão e esse criador do padrão ele compartilha com o usuário 1. O usuário 1 recebe, né, a equação, o padrão compartilhado, e ele gera uma recomendação a partir do padrão. Aqui, como exemplo, esse usuário 1 ele adicionou mais duas novas equações no padrão, que foi compartilhado do criador. Aí ele salva essa recomendação como um novo padrão e compartilha com o usuário 2. Esse usuário 2 ele gera uma recomendação e a partir dessa recomendação ele salva mais duas equações. Então, nesse processo que ele fez aqui, ele não vai ter acesso às novas ter acesso a essas duas equações aqui, certo? Essas cinco equações do caso. A 1, a 2, a 3, a 4, a 5, ele não vai ter permissão por conta que essas equações foram criadas pelo o criador do padrão, que seria esse aqui. Ele teria que compartilhar diretamente esse padrão com as equações criadas para o usuário 2. Tá? A partir desse compartilhamento do criador do padrão com o usuário 2, ele vai ter a permissão de criar, de reprocessar, editar as equações de todo o conjunto dessa equação. Aí, continuando o exemplo, esse usuário 2 ele compartilha esse padrão que ele salvou com o usuário 3, ou seja, e o usuário 2 ele é o criador do padrão por conta dele ter salvado como novo padrão. Isso indica que ele é o criador do padrão, mas não o criador das equações, certo? Aí o usuário 3 ele gera uma recomendação a partir do compartilhamento, né, do padrão que foi feito com o usuário 2, ele terá acesso às edições das equações somente da equação 8 e 9, justamente por conta de o usuário 2 ter compartilhado esse padrão que consistia da equação 8 e 9 do usuário 2 ter criado. Tá? Então, para o usuário 3 ter acesso às equações que ele não tem permissão, que seria do 1 ao 7, ele teria que pedir permissão diretamente para o criador dessas equações. Ou seja, a equação 6 e 7, que veio do usuário 1, que foi o criador, ele teria que pedir a permissão diretamente do usuário 1, que como está mostrando aqui, ó, ele teria que compartilhar essas equações 6 e 7, que é o criador do usuário 1, né? Ele criou essa equação a partir do padrão gerado pelo criador. E aí sim, depois ele ter compartilhado essas duas equações, ele vai ter acesso às equações 6 e 7. A restante, que seria do 1 ao 5, ele teria que pedir permissão do criador do usuário, ou seja, o criador do padrão aqui com as equações, ele teria que compartilhar diretamente com o usuário 3. Feito isso, o usuário 3 ele tem acesso a todas
as equações, né, de poder editar e criar novas recomendações a partir desse padrão, por conta que ele já tem o compartilhamento do padrão Y, que veio do criador, ele também tem o compartilhamento da equação 6 e 7, que veio do usuário 1, e quem compartilhou com ele esse padrão, ele tem acesso às equações 8 e 9. Né? Aí, no caso, se esse usuário aqui, o usuário 3, compartilhar esse padrão aqui, no caso, que ele salvou como um novo padrão, tendo todas essas equações, e compartilha com o usuário 1, o usuário 2 teria que compartilhar as equações 8 e 9 com o usuário 1. Ou seja, quem criou cada equação deverá ter um compartilhamento direto com a pessoa que vai estar usando esse padrão, no caso, o compartilhamento. Né? Aí a gente temos uma outra coisinha aqui, né? Se eventualmente o usuário, deixa eu pegar um exemplo aqui, o usuário 3, por exemplo, ele recebeu essa equação, antes dele salvar como padrão, ele recebeu e ele mudou, ele gerou uma recomendação e ele alterou o nome da equação 8. Então ele gerou um novo padrão, processou bonitinho, só que ele mudou o nome da equação, ele colocou equação ponto, no caso 3 aqui. A hora dele for processar e fazer a edição, vai contar como ele não tem a permissão, por conta que o usuário 2 que criou essa equação tem o nome de equação 2 e não 3 aqui. Então, quem receber o padrão, a equação, né? No caso, o padrão que contém a equação do criador for de um nome X, quem receber esse compartilhamento não pode alterar o nome. Isso alteraria o nome dizendo que ele ainda não tem permissão, tá?